Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um ninguém à lenda. Capítulo 431. Os Aldecaldos. Se você quer fazer negócios com alguém, precisa de uma apresentação. Sem isso não há base de confiança. Você não pode simplesmente aparecer sem ser apresentado. Se você quer fazer negócios com alguém, precisa de uma apresentação. Sem isso não há base de confiança. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar e dizer, quero fechar um grande negócio. Até os mercenários de rua mais idiotas checam com quem estão lidando primeiro. E isso? Era um negócio que poderia envolver a polícia de Neufundland, a 6th Street e os Aldecaldos. Assim que a ideia tomou forma, Carl e sua equipe agiram rapidamente. Ao longo de alguns dias, eles organizaram reuniões separadas com o Sr. Johnson e com a recém-nomeada líder da 6ª Rua, Nottingham Vinri. Ambos expressaram total apoio. Se fosse apenas uma rota de contrabando, eles concordaram em assumir a responsabilidade e até mesmo se dispuseram a conceder à equipe de Carl plena autoridade operacional. Com 2 dos 3 grupos a bordo, restaram apenas os Aldecaldos. Eles não tinham exatamente uma relação próxima com eles, então precisavam de alguém para fazer a ponte entre os dois. Isso era bastante simples. Para mercenários como a equipe de Carl, não havia ninguém melhor para resolver os problemas das Badlands do que Dakota Smith. Tudo o que acontecia por lá passava por ela. Quando entraram em contato com Dakota e pediram que ela os apresentasse aos Aldecaldos, ela não os decepcionou. Tendo confiado na equipe de Carl para trabalhos limpos e precisos no passado, ela confiava neles. Assim que confirmou que não estavam planejando nada hostil, ela assumiu o papel de intermediária e marcou uma reunião. Para tranquilizar os Aldecaldos, a locação foi definida em uma cidade abandonada de sua escolha, nos Badlands. Por coincidência, era a mesma cidade onde Carl e sua equipe haviam conhecido V pela primeira vez. Parece que todos os nômades têm um bom olho para terrenos remotos, abertos, bons para se esconder. Um lugar com rotas de fuga em todas as direções. Todo mundo gostava desse tipo de lugar. Estamos quase lá, disse Oliver. Nos últimos dias, a equipe trabalhou arduamente para colocar o Skyera de volta em funcionamento. Embora algumas melhorias tivessem que ser descartadas devido à falta de tempo, o veículo, antes considerado inutilizável, agora tinha energia e estrutura restauradas. Como de costume, Oliver estava dirigindo, e o veículo se aproximava da cidade. Eles haviam combinado de se encontrar com os Aldecaldos às 10 horas, mas às 9h30 já estavam perto. Através das janelas blindadas, podiam ver várias figuras já à espera, vestidas com longos casacos práticos e resistentes à poeira, com insígnias dos Aldecaldos. Vocês nômades sempre chegam cedo? Lembro que nosso primeiro encontro foi igual V. É isso que você chama de sinceridade? Perguntou Oliver, visivelmente surpreso. Não diria que é sinceridade, respondeu V, com os olhos percorrendo a cidade desgastada. É precaução. Você explora o local com antecedência para verificar se há emboscadas. Nas terras ermas essa é a maneira mais rápida de aniquilar um clã. Ataque surpresa aos seus acampamentos. Não se deixem enganar pela quantidade de pessoas que vocês veem, acrescentou. Aposto que há uma equipe de apoio escondida, só esperando para resgatar todo mundo ou começar a atirar se a situação piorar. Um parceiro cauteloso é um bom parceiro, disse Carl. Pelo menos demonstra que ele está falando sério, e apenas preocupado que nós sejamos os que estão jogando sujo. Todos os clãs nômades estão passando por dificuldades agora, murmurou V, observando os preparativos cautelosos. Até mesmo um acordo incerto, intermediado por um intermediário, ainda gera esse tipo de mobilização. Foi um tanto irônico. Seu próprio clã havia feito o mesmo. A vida nas terras baldias significava lutar com unhas e dentes por cada vislumbre de esperança. O carro parou. Carl e sua equipe desembarcaram. Os Aldecaldos estavam preparados. Assim que a equipe de Carl saiu do veículo, um homem deu um passo à frente, acompanhado por vários outros. Carl ergueu os olhos e viu uma figura emergindo da poeira, um homem de meia idade com uma presença imponente. Seu cabelo curto estava bem aparado, sua pele tinha um bronzeado intenso e o rosto era coberto por uma barba espessa. Ele vestia uma jaqueta de couro curta e tinha o porte físico robusto de alguém acostumado ao trabalho braçal. Este era Saul Bright, o líder Aldecaldo com quem Dakota os havia apresentado. É o nosso primeiro encontro. Vamos pular as formalidades, disse Saul sem rodeios. Reservamos uma sala na cidade. Vamos conversar lá. Você disse que isso era um assunto sério nas comunicações. Quero ouvir os detalhes pessoalmente. Parece ótimo, respondeu Carl. Ser convidado para o coração de uma cidade controlada pelos Aldecaldo, para uma sala que eles haviam preparado, poderia ter soado como uma armadilha. Mas quando se tratava de negócios, alguns compromissos tinham que ser feitos. Já que eram eles que estavam se aproximando por Dakota, fazia todo sentido seguir os planos dos Aldecaldo. Durante as negociações, a tripulação sempre seguiu a liderança de Carl. Ninguém apresentou objeções. Sob olhares atentos, eles entraram em uma casa nos arredores da cidade. Estava limpo, cuidadosamente preparado. Estruturalmente sólido. Claramente, os Aldecaldo haviam dedicado tempo para deixar o lugar apresentável. Carl não viu armadilhas, nem pontos de observação escondidos, mais um sinal de sinceridade. Apesar da cautela, os Aldecaldos demonstravam real intenção de conversar, ou talvez estivessem desesperados para fechar um acordo. Sua cortesia beirava o excessivo. Qualquer empresa perceberia isso imediatamente e saberia que era hora de baixar o preço.
Mas, conhecendo a mentalidade dos nômades digitais, você provavelmente conseguiria negociar e ainda deixá-los satisfeitos. Cara deixou o pensamento de lado e sentou-se ao lado de uma mesa de aço recém-colocada. Virando-se para Saul, iniciou a conversa. Aldecaldos, estão interessados em um acordo de longo prazo e alto risco? Capítulo 432. Qual é o seu relacionamento? Então, o que você está dizendo é que quer que os aldecaldos cuidem do transporte e do contrabando de certas mercadorias para a cidade. Ao ouvir Saul resumir a ideia, Cara assentiu levemente com a cabeça. Essa é a essência da coisa. Você cuida dos envios para fora da cidade. O departamento de polícia de Newfoundlands cuidará dos pontos de controle. Depois, a 6th Street se encarrega do resto. Temos todos os elos da cadeia cobertos, só precisamos da sua aprovação. Então, topa? Interessado? Apesar do tom calmo de Carol, a mente de Saul estava em turbilhão. Como ele poderia não se interessar? Era obviamente uma mina de ouro sólida e de longo prazo. Como líder de um clã nômade, Saul sabia exatamente o que significava ter uma rota de contrabando totalmente segura, com a participação tanto da gangue quanto da polícia. Uma vez estabelecida, eles estariam nadando em dinheiro. Não se tratava apenas de um acordo. Cara estava basicamente dizendo: ei, encontramos uma mina de ouro. Quer participar? Recusar seria loucura. Esqueçam entregar o poder apenas a essa pequena facção dos Aldecaldo. Se tivessem oferecido a um ramo central do clã, até os figurões teriam implorado por uma chance. Foi como ganhar na loteria. Mesmo assim, tomado pela empolgação, Saul manteve uma dose saudável de cautela. O nômade que passou anos batalhando nas Badlands, mesmo que elas parecessem simples em comparação com os moradores da cidade, conhecia uma regra básica. Se você não é da família e há muito dinheiro envolvido, por que você? Mesmo que a equipe de Cara não quisesse trabalhar com gangues suspeitas como a Maelstrom, havia outros clãs nômades bem estabelecidos perto de Night City com sólida reputação. Os Aldecaldos haviam retornado à região recentemente. Suas linhas de suprimento ainda estavam sendo definidas. Enquanto isso, outros clãs já dominavam a área há anos. Em outras palavras, os Aldecaldos não eram a primeira escolha lógica. Reputação? Outros clãs também tinham isso. Experiência? Outros tinham mais. Então, por que escolhê-los? Quanto mais Saul pensava nisso, mais suspeito lhe parecia. Após um longo silêncio, ele finalmente fez a pergunta crucial. Por que os Aldecaldos? Por aqui, o clã Ocre Vermelho são os veteranos, certo? O grupo Red Oshri era nômade e tinha raízes profundas perto de Night City. Eles mantinham rotas de suprimento confiáveis há tempos. Logicamente, deveriam ter sido a primeira escolha. Por que os Aldecaldos, hein? Assim que Saul perguntou, Cara entendeu a hesitação. Mas não foi exatamente fácil responder. Ele não podia simplesmente dizer: V mencionou isso e pareceu uma boa ideia, então seguimos com a ideia. Ninguém acreditaria que uma operação potencialmente gigantesca e altamente lucrativa tivesse começado a partir de uma sugestão casual. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cara percebeu que o vice-comissário da NCPD, Johnson, precisava desesperadamente de fundos para armar seus policiais. Ao mesmo tempo, o pai de Oliver, agora chefe da 6th Street, também estava se esforçando para encontrar novas fontes de renda. Enquanto conversavam, V mencionou casualmente os Aldecaldos. Espere um segundo. Cara lembrou-se subitamente de algo. O nome Aldecaldos não lhe era desconhecido. Não apenas por causa das notícias. Ele já o tinha visto ao investigar o passado de alguém. Mas onde? Seu cérebro entrou em modo de alerta máximo, e então a ficha caiu. Por causa do Panam. No instante em que Cara pronunciou o nome, Saul congelou. E o mesmo fizeram os restantes guardas de Aldecaldo que estavam por perto. Parecia que ninguém conseguia acreditar no que acabavam de ouvir. Você disse: Panam? Você quer dizer aquele Panam? Saul perguntou ainda atônito. Panam Palmer. Se esse for o nome completo dela, então sim, essa é a Panam. Cara lançou um olhar de soslaio para V. Agora ele entendia, porque V havia mencionado os Aldecaldos tão casualmente. Claro, ele estava pensando nela. Cara já havia notado algo estranho entre os dois quando se conheceram. Mas, Panam não tinha se separado do clã? Por que V estava tentando empurrar negócios para sua equipe agora? Talvez não fosse um rompimento definitivo. Talvez fosse apenas um desentendimento temporário. Se ela planejava voltar algum dia, então encaminhar alguns negócios para seu clã fazia sentido. Afinal, Panam era uma amiga. Quem é Panam? Por que todos estão tão chocados? E como é que nunca ouvimos falar dela? Jack, Oliver e T-Bug estavam todos em plena comunicação. Cara olhou novamente para V, que estava estranhamente silencioso hoje, e respondeu: a amiga do V. Ela é legal. Eu te apresento a ela mais tarde. Ah, entendi. A garota nômade que você mencionou depois daquele emprego abandonado no hospital, certo? Jack e Oliver entenderam a conexão imediatamente. T-Bug ficou em silêncio por um segundo e então acrescentou: não esperava por essa, V. V permaneceu em silêncio. A tensão repentina causada pelo nome de Panam dissipou-se depois que Saul fez um gesto para que todos relaxassem. Mas a equipe de Cara podia sentir a mudança. Os guardas de Aldecaldo ainda estavam sérios, ainda alertas, mas algo em sua postura havia se suavizado. Então, você e Panam, disse Saul, escolhendo as palavras com cuidado. Qual é o relacionamento de vocês? Ele disse você, mas nem sequer olhou para os outros. Seus olhos estavam fixos no jovem de cabelo raspado que exalava aquela inconfundível aura nômade.
Bons amigos, respondeu Caro com um sorriso, acobertando V. Capítulo 433. Divisão de lucros. Bons amigos, hein? Ao ouvir as palavras de Caro, Saul grunhiu e desviou o olhar de V, focando-se em Caro com um tom visivelmente mais amigável. Como ela tem se saído na cidade? Ainda fazendo birra? Essa pergunta confirmou o que Caro já suspeitava. Então Panan realmente deixou o clã por causa de uma briga. Totalmente diferente do caso de V, ele foi expulso como um pobre cão de rua. Cara, será que você poderia evitar compartilhar seus pensamentos mais íntimos em voz alta no grupo de bate-papo? Já ouviu falar em filtros? Achei que você estivesse apenas excepcionalmente quieto hoje, V. Caro sorriu e respondeu à pergunta de Saul. Ela parecia bem da última vez que a vi. Na verdade, ela estava no meio de uma discussão acalorada com a Rogue. Com a Rogue, hein? Saul balançou a cabeça. Continua com o mesmo temperamento explosivo. Bem, ela é assim mesmo. Ao relembrar seus encontros, Caro só conseguia imaginar Panan como uma pessoa sempre impulsiva e de temperamento explosivo. Então, ele redirecionou a conversa para o assunto em questão. Então, podemos prosseguir agora? Você deve ter passado bastante tempo com ela para conhecer tão bem o temperamento dela. Se esse negócio surgiu por intermédio dela, então, claro, vamos em frente. Saul suspirou. Parece que ela não concordou com o meu jeito de fazer as coisas. Disse que daria um jeito na cidade, e caramba, ela conseguiu. Discorda? Encontrou uma solução? Caro não conseguiu evitar lançar mais um olhar para ver. Deveríamos convidar a Panan para jantar conosco qualquer dia desses. Oliver e os outros deveriam conhecê-la. Eu e Panan. Panan também é minha amiga. O que você está tentando dizer? Que vocês dois não têm nada a ver um com o outro. V permaneceu em completo silêncio. Jack e Oliver o olharam de soslaio. Ficou claro que assim que voltassem, V enfrentaria um julgamento simulado com todo o esquadrão, 4 votos a favor e uma abstenção. Uma punição justa por ter monopolizado toda a comida na última festa da Torre Arasaka. Mas por agora, os negócios eram a prioridade. Então, como vamos dividir isso? Carol olhou para Saul, cujo rosto claramente lutava para conter a empolgação. Vamos seguir as regras da cidade ou as regras do clã nômade? Que regras, hein? Saul fez uma pausa, claramente ponderando os prós e os contras. Cara, sem ter a mínima ideia de nenhum dos dois, simplesmente ligou para o Sr. Johnson. Sr. Johnson, lembra-se daquele acordo de que conversamos? Com base em sua vasta experiência com desfalques, qual seria sua porcentagem usual em um acordo como esse? Eu desvio dinheiro, não negocio. Nem pago nos food trucks. Por que você está me perguntando isso? NCPD inútil. Clique. Em seu escritório soterrado em papéis e mentalmente exausto, Johnson encarou o telefone antes de murmurar e digitar uma resposta. Eu sou policial. Entendeu? Policial. E você está perguntando a um policial como dividir os lucros do contrabando? Ah, então o comissário adjunto de Night City não entende nada de economia do contrabando? Talvez seja a hora de Andy assumir o seu lugar. Acabei de começar. Mas você é o comissário adjunto, certo? Isso fez calar a boca. Um instante depois, ele contatou sua sobrinha, perguntou por aí e finalmente respondeu. Vamos aceitar 35%. Se o processo correr bem, podemos reduzir para 30%. 35%? Considerando que eles garantiam postos de controle abertos e vigilância total dentro da cidade, isso parecia justo. Sem experiência em intermediação, Carr pediu a Oliver que ligasse para o pai dele. Pai, a polícia de Nelfodland quer 35%. Quanto você quer? A decisão é sua. Nós cuidaremos do transporte e da distribuição em Santo Domingo e dentro da cidade. Fiz as contas, 30% deve ser suficiente para 6TH Street suspender as operações de proteção e manter a estabilidade. Se a rota aumentar, podemos reforçar a equipe e os equipamentos mais tarde. Apenas 30%? Ao encaminhar a mensagem para Carr, Oliver perguntou, 30% é suficiente? Você acabou de assumir o controle. Seus homens não vão reagir? Me dê um pouco de crédito. Você acha que morar na rua te torna mais durão que seu pai? E a Rua 6 é a Rua 6. Vocês são demais. Esse acordo, vocês que conseguiram sozinhos. Não aceitem menos do que merecem. 30% já é mais do que suficiente. Nós conseguimos. Oliver fez uma pausa, sem saber como admitir que toda a operação começou como uma ideia aleatória que se transformou nessa confusão. No fim, ele apenas respondeu, entendi. Então, isso dá um total de 65%. Carla assentiu com a cabeça. Os nômades estão cuidando da parte mais difícil, o transporte pelas Badlands. Provavelmente vão pedir 30% também. Vamos negociar para 25%. Ficamos com os 10% restantes por intermediarmos tudo. 10% parece muito. Jack interrompeu. Acabamos de juntar as peças. Ei, isso é uma habilidade. Ainda assim, Carl sentia que não tinham feito muita coisa. Talvez V estivesse lhe influenciando. Ele estava começando a ser contagiado por essa modéstia nômade. Sempre se sabotando. Na pior das hipóteses, reduziriam para 5%. Com 5 pessoas na equipe, isso ainda representaria 1% para cada um. O que Carl não esperava era, ele estava lidando com nômades. Após alguma reflexão interna, Saul ofereceu cautelosamente o que considerou um valor absurdamente ganancioso. Bem, pelos nossos padrões, 20% seria justo. Certo. Enquanto falava, Saul sentiu um frio na espinha.
Estava nervoso, pois Pa não poderia invadir o local mais tarde e gritar com ele por ter estragado tudo. Ele sabia muito bem que essa rota era uma mina de ouro. Mesmo 10% poderiam manter o clã estável. 15% financiariam metade das melhorias de equipamento. 20%? Isso era quase roubo. 20%? Repetiu Carl, cético. Ao ver a reação de Carl, Saul entrou em pânico e estava prestes a recuar. Talvez tentar garantir um mínimo de 10%. O que ele não esperava, essa foi a resposta entusiasmada de Carl. Parece bom. Vamos com 20%. Deveria ter pedido mais. Esse pensamento atingiu Saul como uma marreta, dissipando completamente suas preocupações anteriores. Capítulo 434. Corrida de rua. Enfim, obrigado por ajudar com as coisas do clã. Ouvi dizer que você ajudou a estabelecer uma nova rota de contrabando. Sinceramente não sei como te agradecer. Sentada no Afterlife, Pa não falou com um toque de constrangimento. Ela havia convidado Carl e os outros para sair e estava pagando a conta com suas próprias economias. Carl apenas sorriu casualmente. Todo mundo está lucrando com isso. Não precisa agradecer. Se alguém merece, é o V. Foi ele quem mencionou os Aldecaldos em primeiro lugar. V. Ao ouvir isso, Panan se virou para olhar para V, que estava bebendo um drink atrás do outro em silêncio. Ela pensou por um instante, depois sentou-se ao lado dele e o cutucou com o cotovelo. Então, o que você estava pensando? Como assim, o que eu estava pensando? Você sabe o que eu quero dizer. À medida que suas vozes baixavam e a conversa se tornava mais silenciosa, Carl olhou para Oliver, Jack e T-Bug. Todos assentiram em uníssono. Ele deu uma risadinha, movendo-se ligeiramente para o lado para dar espaço aos dois. Legal. Com os dedos em forma de garras, Carl agarrou o copo, movendo-o ligeiramente, e então percebeu algo estranho em Claire, a bartender. O mesmo olhar, os mesmos movimentos bruscos, o mesmo rosto. Mas algo nela estava diferente hoje, ela parecia excepcionalmente animada, como se estivesse ansiosa para fazer alguma coisa. Isso despertou a curiosidade de Carl. Para ele, Claire sempre fora o tipo calmo e sereno, alguém que sustentava o bar do Afterlife sem o menor esforço. Ele nunca tinha visto tão animada antes. Aconteceu alguma coisa boa, Claire? Eles se conheciam o suficiente para que Carl não se importasse de perguntar quando ela passava. A Rogue te deu um aumento ou algo assim? Dava para perceber? Eu estava realmente tentando não demonstrar isso durante o meu turno. Claire pareceu ligeiramente surpresa por Carl ter percebido seu estado de espírito, mas logo sorriu, como se a Rogue fosse me dar um aumento. Se isso acontecesse, eu ficaria muito mais animado do que isso. Ela explicou, hoje à noite tem um teste para uma corrida de rua. Faz tempo que não levo meu carro ao limite. Só de pensar no motor berrando pelas ruas já me dá arrepios. Um teste para uma corrida de rua? Carl repetiu a frase, confuso. Claire, você participa de corridas de rua clandestinas? Nunca teria imaginado. Já fiz algumas vezes. É viciante. Depois que você se acostuma com a adrenalina, você se apaixona. Você entende, né? O rugido do motor, rasgando o caos e os tiros. Atravessar um tiroteio? Isso não parece uma corrida. Parece mais uma perseguição de carros em plena guerra. Carl franziu a testa, mas se havia algo que certamente chamaria a atenção, era a palavra raça. E como era de se esperar, Oliver já estava inclinado para a frente. Claire, corridas de rua. Me conta tudo. Parece ser a minha praia. Como funciona? O que, Oliver? Não me diga que você está pensando em participar. Claro que sim. Se existe corrida de rua de verdade nessa cidade, preciso mostrar a eles o que sei fazer ao volante. Quem já me viu perder num carro? Claire não se importou com a ideia de mais um competidor entrar na disputa. Ela deu a Oliver uma breve explicação de como funcionava. Resumindo, as corridas de rua ao estilo de Night City não eram apenas sobre velocidade, eram um combate sobre rodas. Os pilotos tinham que confiar em uma direção precisa e em táticas agressivas. Mas também era permitido atirar nos rivais. Tiros, colisões, truques sujos, tudo era permitido. Contanto que seu carro cruzasse a linha de chegada em primeiro lugar, valia tudo. Não se tratava apenas de velocidade. Testava suas habilidades de tiro e a blindagem do seu veículo. Afinal, isto era Night City, corridas com balas faziam parte do espetáculo. Ah, então é isso. Ao ouvir a explicação de Claire, Oliver se iluminou. Agora me lembro. Ouvi falar disso quando era criança. Quis ir assistir uma vez, mas minha irmã me arrastou de volta. Era muito perigoso. Então as corridas voltaram? Quer participar? Claire sorriu. Vai ter um teste hoje à noite. Se você se sair bem, pode se classificar para o campeonato anual. Quer tentar? Ficou claro que ela era apaixonada por seu hobby nas horas vagas. Vendo o interesse de Oliver, ela continuou a apresentação. Mas se você está falando sério, vai precisar de um carro que aguente o tranco. E vai precisar de um artilheiro, alguém no banco do passageiro para abrir fogo. Essa é a regra. Equipes de 2 pessoas ou a corrida não vale. Uma corrida de 2 pessoas, hein? Quanto mais ouvia, mais empolgado Oliver ficava. Ele sempre adorou corridas, e agora que tinha idade suficiente para competir de verdade? Sim, não havia a menor possibilidade de ele recusar. O único problema era: não estou interessado, disse Carl categoricamente. De jeito nenhum. A direção do Oliver era um caminho direto para a náusea e o caos. Sentar no banco do passageiro e ainda ter que atirar em outros carros? Nem pensar. Eu serei seu artilheiro, Oliver. Ao contrário de Carl, Jack já estava empolgado. Ele adorava esse tipo de emoção, e no instante em que Oliver olhou para ele, Jack se ofereceu como voluntário.
Então estamos dentro. Vamos tentar esta noite. Os dois imediatamente começaram a bombardear Claire com perguntas sobre detalhes, formando uma dupla de corrida ali mesmo. Observando a empolgação deles, Caro olhou para ver, que ainda estava absorto na conversa com Pana, e disse para T-Bug, parece que nenhum deles vai voltar cedo hoje à noite. Também vou atualizar alguns equipamentos hoje à noite. Talvez eu fique fora até tarde. Car piscou. Espera, sou só eu que não tenho planos para hoje à noite? Assim que esse pensamento lhe ocorreu, ele recebeu uma nova mensagem. De Blanca. Capítulo 435. Paz de Espírito. A mensagem que Cara recebeu de Blanca foi simples. Ela acabará de concluir um longo período de trabalho e finalmente poderia aproveitar uma noite de folga, então, estava convidando Cara para passar um tempo com ela. Na época em que cuidaram do ex-comissário da NCPD, Cara prometeu a Blanca que se um dia tivesse tempo passaria na casa dela. Claramente, ela havia encontrado esse tempo e estava fazendo o convite. Cara aceitou de bom grado. Todos os outros tinham planos para aquela noite. Em casa provavelmente seriam só ele e Kill, morrendo de tédio. Melhor ter algo para fazer do que ficar sentado em silêncio. Blanca morava em Charter Hill, uma área residencial de alto padrão frequentada por executivos. Caro não ia lá com frequência. Mas depois de pegar um táxi da Delamin até o local, ficou surpreso ao encontrar Blanca já esperando lá embaixo. Os prédios de apartamentos de Charter Hill tinham segurança de última geração. Visitantes não autorizados não apenas tinham a entrada negada, alguns sistemas conseguiam neutralizar ameaças por completo. E embora Cara definitivamente não fosse não autorizado, invadir as defesas de um prédio só para visitar um amigo não era o ideal. Assim que Blanca recebeu a mensagem dele, desceu para recebê-lo. E aí? Bastou um olhar para perceber que ela tinha acabado de sair do trabalho. Ainda com o uniforme corporativo, cabelo despenteado, pele opaca pelo excesso de trabalho. Sem dúvida, acabará de encerrar um longo dia de trabalho árduo. Há quanto tempo você estava trabalhando? 34 horas. Seguidas. Sua voz estava carregada de cansaço, mas ela ainda conseguiu se animar um pouco. Nada de estimulantes. Só força de vontade. Café é uma grande enganação. Vocês, fanáticos corporativos, tratam os remédios como se fossem petiscos, é? Não tem medo de morrer no trabalho? Carol resmungou enquanto ela o conduzia até o saguão. Não que dizer isso vá mudar alguma coisa. Vocês estão todos imersos na rotina. Provavelmente já estão acostumados demais com isso. As coisas devem se acalmar agora. É sempre um inferno quando tudo se acumula. Mas ei, hoje a noite está livre. E você disse que viria, então aqui está. Caso contrário, nós dois estamos sempre trabalhando e nunca nos vemos. Justo. Não ver os amigos com frequência. Era péssimo. Mesmo que soasse piegas, Blanca não tinha realmente mais ninguém além de Carol. Eles pegaram o elevador até um dos andares superiores. Blanca esfregou os olhos e deu a cara à porta do apartamento assim que entraram. Carol olhou em volta. Ele já tinha estado em muitos banheiros femininos, mas este era diferente. Não era exatamente simples, mas também não era nada luxuoso. Não correspondia ao que se esperaria de um apartamento de executivo. Era escuro, desorganizado e cheio de todo tipo de tralha aleatória. Havia bastante espaço, mas, de alguma forma, parecia apertado. Blanca o flagrou examinando o cômodo e ofereceu uma explicação. Não gosto de deixar equipes de limpeza invadirem meu espaço pessoal. E tenho estado muito ocupada para limpar. É assim mesmo. Já me acostumei. Acostumado. A espaços escuros e apertados? Cara lembrou-se de algo que ela lhe contou certa vez, sobre ter crescido num sótão sem sol. Então, ela realmente tinha se acostumado com isso? Sente-se onde quiser, disse ela. Em qualquer lugar que pareça capaz de acomodar um corpo humano. Cara sentou-se em algum lugar que talvez fosse um sofá, ou uma pilha de equipamentos. Difícil dizer. Blanca jogou para ele uma lata de chá gelado que estava em seu criado mudo. Não era o que você esperava, né? Não parece nada com um quarto de menina. Está tudo bem. Ele pegou o chá, claramente ela se lembrando do gosto dele, e deu de ombros. Sinceramente, combina com você. O que isso quer dizer? Uma escrava corporativa sobrecarregada que vive para a empresa e se esgota no trabalho? Ambição. Aquilo a incomodou profundamente. Blanca parou no meio do caminho para pegar sua bebida. Cara prosseguiu. As pessoas que não se estressam com pequenas coisas geralmente têm algo maior em mente. Este quarto é só uma parada rápida. Contanto que seja privado, está tudo bem. Você vai seguir em frente eventualmente. Por que perder tempo arrumando algo temporário, não é? Tem certeza disso? Ninguém recria um inferno da infância que odiou, a menos que o tenha superado. Se você consegue falar disso com tanta naturalidade agora, significa que você deixou para trás. Você está focado no futuro. E se você está buscando algo, isso não é ambição. Chame isso de sonho. Soa melhor. Um sonho nada mais é do que ambição com uma marca. Isso soa exatamente como conversa de mercenário. E o seu soa exatamente como conversa corporativa. Isso arrancou dela um sorriso cansado. Nesse caso, o mercenário fique um pouco mais. Fica. Cara tomou um gole de chá e a observou se jogar na cama. Vai dormir? 34 horas, cara. Estou morto. Boa noite, meu amigo. E assim, sem mais nem menos, ela saiu. 1 segundo, 2. Sim. Desmaiou completamente. Seriamente? Ela convida um amigo para vir aqui e depois simplesmente desmaia? Caro piscou, atônito. Quem faz isso?
Mas, enquanto a observava dormir tão tranquilamente, ele suspirou baixinho para não a acordar. Então ela só queria um lugar seguro para dormir, né? Ele olhou para a lata de chá doce que tinha na mão. Muito bem. Considere-me subornado. Isso fez lembrar daqueles momentos do passado, quando você pedia ajuda a um amigo e lhe oferecia lanches ou bebidas. Não porque você era obrigado, mas porque isso tornava as coisas mais fáceis. Mais natural. Carl olhou em volta e percebeu que Blanca tinha comprado uma boa quantidade de lanches. Ele pegou uma sacola que não fizesse muito barulho, sentou-se novamente e olhou para ela mais uma vez. Sua pele estava oleosa, seu cabelo despenteado, sua postura longe de ser graciosa, mas, ao relembrar o primeiro encontro, ela parecia perfeita, mas agia como um verdadeiro incômodo. Essa versão dela, essa adormecida e tranquila, era muito mais reconfortante. Capítulo 436, contem comigo. Você voltou. Às 7 da manhã, T-Bug estava sentada no sofá do apartamento, desviando o olhar do horizonte de Night City pela janela para observar Cara, que acabará de sair do elevador. Já tomou o café da manhã, Cara? Não. E você, T-Bug? Ainda tem comida na geladeira. Jack e os outros prepararam algo quando voltaram e foram direto para a cama. Parece que eles voltaram bem tarde. Cara, que havia passado a noite na casa de um amigo, bocejou. Parece que aquele treino de corrida de rua os manteve ocupados a noite toda. Mais ou menos. Oliver e Jack se saíram muito bem. Oliver ficou em terceiro lugar durante a simulação. E isso sem nem saber as regras. Ele pretende treinar com Jack e participar da competição de verdade. Oliver ficou em terceiro. Carla ergueu uma sobrancelha, pensando na pilotagem de Oliver. Acho que apareceu um monte de gente de Santo Domingo, né? Você tem estereótipos demais, disse T-Bug, virando a cabeça de volta para a janela. E você? O que fez ontem à noite? Fui à casa de uma amiga, comi alguns petiscos, assisti a vídeos de dança cerebral metade da noite e capotei num sofá cheio de tranqueiras. Ela ia trabalhar hoje de manhã, então me deixou lá no caminho. Foi basicamente isso. Bem típico de você, Cara. A dança cerebral foi boa? Nada mal, dei uma olhada na coleção dela e encontrei um chamado Night City Tour. Foi gravado durante a Guerra da Unificação, bem na época em que todos estavam em pânico com a invasão da Nusa. O cara simplesmente caminha por Night City, capturando a atenção nas ruas. Foi como entrar na história. Seu gosto para danças cerebrais é peculiar, disse T-Bug bocejando. Enfim, passei a noite toda trabalhando duro. Já que vocês finalmente voltaram, vou dormir. Se surgir algum imprevisto hoje, resolvemos isso depois. Quando eu acordar, descanse um pouco. Carla sentiu com a cabeça. Assim que T-Bug voltou para o quarto dela, ele abriu a geladeira para ver o que Jack e Oliver tinham deixado para trás. Chamar aquilo de comida foi um elogio. Era só cereal com leite. Provavelmente algo que improvisaram de última hora antes de desmaiar. A proporção de leite para cereal estava errada, e os flocos tinham absorvido tanto leite que pareciam uma pasta. Caro não se importou. Pegou uma colher, sentou-se e começou a comer. No meio da tigela, um pensamento lhe ocorreu. Será que Blanca estava apenas procurando um lugar seguro para dormir depois de se sobrecarregar de trabalho? Sim, talvez. Cara tinha ouvido histórias. Como há de pessoas que tinham tanto medo de assistir a vídeos de terror sozinhas que convidavam um amigo para ir até a casa dela e acabavam dormindo ao lado dela enquanto o amigo terminava o filme. Algumas pessoas são assim mesmo, estar perto de alguém em quem confiam as ajuda a dormir. Pensando no Night City Tour, ele tomou outra colherada. Talvez seja realmente assim que as pessoas descansam em uma cidade que nunca desacelera, onde a tensão nunca diminui e até respirar parece apressado. Jim, assim que Cara terminou sua tigela, viu o elevador subindo. A porta deslizou e se abriu. Vê, você está voltando agora? O tom de Carla era meio provocador quando Vê saiu, parecendo surpreendentemente alerta. Você parece bem animado. Voltei para o acampamento Aldecaldo com o Panon ontem à noite, disse Vê enquanto sacudia a poeira da jaqueta. Conversamos sobre algumas coisas e acabamos passando a noite lá. Participamos da fogueira deles também. Comentei isso no grupo de mensagens. Dormir em uma barraca de novo, foi como voltar aos velhos tempos. É claro que estou de bom humor. Ele tirou o pó das roupas com leves tapinhas. E no caminho de volta, um grupo de Wrights tentou me assaltar. Acabei com eles. Depois, perto de Watson, encontrei alguns Tiger-Claws tentando libertar prisioneiros da custódia da NCPD. Dei uma mãozinha aos policiais e impedi a fuga. Aí, bem perto do apartamento, encontrei alguns psicopatas do Maelstrom. Dei um jeito neles também. Dormi muito bem, e depois de 3 brigas de manhã, estou bem acordado. 3 encontros inesperados numa só manhã? O que você é? Um gatilho ambulante para encontros aleatórios. Carter ergueu uma sobrancelha. Não me diga que você correu em direção ao caos. De jeito nenhum. Eu estava voltando e essas coisas continuaram acontecendo. Eu não ia ignorar. Dito isso, você ficaria surpreso e a polícia de Newfoundland está muito mais rigorosa agora que Johnson assumiu. As patrulhas realmente conseguem se virar até que o reforço chegue. Muito melhor do que os policiais bucha de canhão que eu costumava ver em imagens antigas. A promoção de Johnson não melhorou magicamente as habilidades de combate deles da noite para o dia. Os equipamentos e o treinamento ainda estão em estágios iniciais. Andy me disse que Johnson reestruturou todo o sistema de patrulha. Como ele costumava ser policial de patrulha, sabia o quão árduo era o trabalho.
Então reformulou os benefícios e priorizou os equipamentos para os policiais da linha de frente. Todas as pessoas capacitadas foram transferidas para a patrulha. Aqueles que foram colocados lá antes foram, em sua maioria, realocados. Parece que as ruas podem estar mais seguras agora. Os olhos de V se voltaram para a tigela vazia de Carol. Aquele café da manhã? O cereal com leite especial do Jack. Eu terminei. Se você quiser, faça o seu. Eu já comi no acampamento Aldecaldo. Mas agora que você já tomou o café da manhã, quer vir comigo? O Cormac ligou mais cedo. Ele conseguiu um trabalho, contrabandear alguma coisa de fora da cidade. Ele já mandou mercenários para nos buscar, só quer que a gente dê cobertura. Cormac, hein? Caro não nutria sentimentos fortes por Cormac. O intermediário pagava bem, mas tratava os mercenários como peças descartáveis. Ao contrário de Faraday, que agora estava morto e enterrado, Caro e Cormac tinham apenas uma relação comercial comum. E os empregos dele? Caro lembrou-se de algo que o velho capitão havia dito recentemente. Contem comigo. Capítulo 437. Cormac. Caro não era como V. Ele não tinha o hábito de se sobrecarregar de trabalho durante o tempo livre. Se um intermediário quisesse que ele aceitasse um trabalho enquanto descansava, essa pessoa precisava ser muito competente ou ter um bom relacionamento com ele. Pessoas como o padre ou o velho capitão se encaixavam nessa categoria. Cormac definitivamente não. O único motivo pelo qual Caro aceitou o convite de V hoje foi por causa de algo que o velho capitão havia dito alguns dias antes. Na época em que estavam bebendo no Afterlife, o velho capitão havia mencionado uma mercenária chamativa que estava começando a se destacar nas ruas. Alguém das fazendas Coronado perto das Badlands. Ela tinha habilidades sólidas, e ele previu que logo conquistaria um lugar no círculo de mercenários do Afterlife. Aquele mercenário exibido trabalhava para Cormac. E se alguém conseguia sobreviver sob o comando de Cormac, um intermediário infame por descartar mercenários como se fossem lixo eletrônico? A curiosidade de Caro foi despertada. Ele pensou que poderia muito bem acompanhá-lo e dar uma olhada. V ficou surpreso que Caro tenha concordado. Era o tipo de trabalho insignificante que só o V costumava fazer. Caro era lendariamente preguiçoso quando se tratava de tarefas não essenciais. V tinha mencionado isso de passagem e não esperava que ele se interessasse. Mesmo assim, respondeu rapidamente a Cormac. Ele e Kaká apareceriam. 10 segundos depois, Cormac respondeu. Vou incluir um bônus adequado ao nível. Claramente, Cormac ficou igualmente chocado. No mundo dos intermediários, ganância e táticas sujas eram comuns. Mas uma coisa em que você tinha que ser bom era em julgar as pessoas. Todo intermediário sabia que Kaká só aceitava trabalhos grandes. Se não fosse algo de alto risco, nem se dê ao trabalho de incomodá-lo. Por isso, Cormac sempre evitava contatar a equipe completa de Carl e só lidava com V, que não se importava em lidar com tarefas menores. A aparição de Kaká. Isso foi inesperado. Essa tarefa nem exigia ação de verdade. A missão era simples. Algo estava sendo transportado de fora da cidade. Cormac já havia enviado seus mercenários para cuidar da coleta. O papel de V era apenas supervisionar tudo, mais uma medida de segurança caso algo desse errado. Fique de olho nos soldados, certifique-se de que eles não fugiram com a mercadoria ou fizeram besteira. Se eles falhassem, V interviria e resolveria o problema. Um técnico iniciante poderia se perguntar, por que não deixar o V fazer todo o trabalho desde o começo? Isso seria muita ingenuidade. Porque contratar apenas o V era caro. Todos no ramo sabiam que a equipe de Carl era cara. Valia a pena, sem dúvida, o trabalho deles era impecável e de primeira qualidade. Mas nenhum profissional de limpeza queria acabar como Faraday, que tentou economizar em tudo. Mesmo para tarefas pequenas, o preço para contratar o V era alto. E os preços altos significavam que os trabalhos pequenos tinham margens de lucro muito pequenas. Cormac tinha uma reputação a zelar. Seu único diferencial competitivo era oferecer ótimos salários. Por isso, mesmo para trabalhos simples, ele pagava bem. Mas se contratasse V diretamente, seus lucros caíam para 20 ou 30%, talvez menos. Quase não compensava o risco. Isso significava que o controle orçamentário era crucial. Os mercenários só tinham que trabalhar e morrer. Os técnicos tinham que pensar. Com o tempo, Cormac percebeu algo. A pessoa que realizava o trabalho não precisava ser um nome famoso. Contratem um mercenário famoso como garoto propaganda. Deixem que os Zé Ninguém das ruas façam o trabalho pesado e corram os perigos. Todo mundo sai ganhando. O mercenário famoso é pago para supervisionar. Dinheiro fácil. Eles estão felizes. Os soldados rasos se sentem protegidos sabendo que alguém poderoso os apoia. Eles recebem um bom salário. Eles estão felizes. Cormac paga aos seus marinheiros o que eles consideram muito, enquanto paga apenas 1/3 do salário normal de um mercenário de renome. E ainda conta com excelente cobertura de apoio. Ele está feliz. Vitória tripla. E se as coisas derem errado? Aí Cormac realmente ganha. Os soldados rasos morrem? Ele paga menos. O mercenário em questão precisa intervir? A Cormac ainda só pagou 1/3 do valor total pelo serviço completo. Ele embolsa o resto. Isso não é apenas uma vitória. É ganhar na loteria. Cormac era conhecido por ser imprudente. Um pouco melhor que Faraday. Mas mesmo assim, mercenários faziam fila para aceitar seus trabalhos. Por quê? Porque ele sempre pagava mais do que o mercado. Ninguém conseguiu dizer não. Os únicos que se queimaram foram os mercenários de nível baixo. E suas mortes? Como pedras atiradas ao oceano. Uma ondulação e depois nada.
Se algum deles conseguisse sobreviver e subir na hierarquia, Cormac não se importava. Ele os recompensaria, chamando-os de talento que descobriu, e talvez até lhes desse a chance de se acomodarem e receberem uma parte maior dos lucros. Mas e se um deles se tornasse ganancioso? Desobediente? Cormac apertou os olhos para o terminal, observando seus eurodólares diminuírem mais rápido do que gostaria graças ao envolvimento de Kaká. Ele pensou em uma certa mercenária cada vez mais indisciplinada em suas fileiras. Seus olhos gordos e semicerrados se estreitaram ainda mais. Inicialmente, ele planejou armar uma cilada para ela, pedindo a uma de suas colegas de equipe que a eliminasse discretamente. Mas com Kaká e V envolvidos? Talvez fosse hora de um novo plano. Quer jogar em grande estilo? Quer me largar e seguir carreira independente? Vamos ver se você consegue sobreviver lidando com Kaká e V. Capítulo 438. A Viúva Chorona. Nos últimos anos, a maioria das pessoas já não sabem quem confiar. Família? Compartilhamos o mesmo sangue. Amigos? Rimos das mesmas piadas, temos o mesmo gosto para bebidas alcoólicas. Ou talvez sócios comerciais. Afinal, foi o dinheiro que nos uniu. Oriana não sabia em quem deveria confiar, nem quem poderia realmente garantir essa confiança. Porque, no fim das contas, ela era apenas uma mercenária. Apenas mais um mercenário comum em Night City, onde qualquer um pode se tornar um, e qualquer um pode morrer a qualquer momento. Ela trabalhava no ramo há algum tempo, principalmente para o intermediário Cormac. Hoje, ela e seu parceiro, Gilay, um brutamontes dos Animals, aceitaram mais um dos trabalhos dele, sair da cidade, encontrar um contato e recuperar um pacote que Cormac precisava. E pouco antes de partir, ela conheceu a tal garantia do intermediário. Ou melhor, sua apólice de seguro. O mercenário conhecido como Kaká. Em Night City não havia uma alma viva que não tivesse ouvido falar daquele nome, ou que não o reconhecesse. Bastava mencionar seu nome para que os tiroteios nas ruas cessassem abruptamente. E agora ele estava parado bem na frente de Oriana. Ela vinha se destacando ultimamente. Sabia que estava perto de conseguir contratos mais bem remunerados, talvez até uma vaga na Afterlife. Era exatamente por isso que entendia muito bem o quão formidável era o homem à sua frente. Tanto que só de estar em sua presença, ela já estava encharcada de suor frio. Uma resposta pura e instintiva. Oriana, disse o homem de cabelos escuros, com o olhar se voltando para o parceiro dela. E Gilay. Só de ouvi-lo chamar seus nomes, ela sentiu um alívio. Até mesmo a tensão em seus membros começou a diminuir. Com a garganta seca, Oriana lançou um olhar para Gilay. Ele estava em situação pior. O brutamontes de 2 metros de altura chegou a se encolher quando Kaká disse seu nome. Ver aquele gigante tremendo teria sido engraçado, se Oriana não estivesse tão abalada por dentro quanto ele. Eu garanto por você. Essa era a frase favorita de Cormac. Ele adorava ser fiador, mas a garantia de hoje talvez fosse um pouco exagerada. Eu sou Oriana. Normalmente barulhenta, agressiva e boca suja, Oriana agora demonstrava uma rara contenção e até mesmo civilidade. Prazer em conhecê-lo. Que pessoa educada, não é? Car ficou ligeiramente surpreso ao ouvir tamanha cortesia formal de um mercenário de rua. Ele olhou novamente para Oriana, o nome em ascensão nas ruas que havia chamado a atenção do velho capitão e despertado sua própria curiosidade. Ela personificava a estética punk à perfeição, cabelo penteado no moicano verde espetado, jaqueta amarela vibrante, shorts quase no limite da legalidade, perfeitos para combates de alta mobilidade. Mas o que realmente chamava a atenção era seu braço direito, uma prótese cibernética rosa brilhante. Um braço cibernético rosa para uma mulher? Bem típico. Após uma breve introdução, Cara foi direto ao ponto e explicou seu papel, exatamente como Cormac havia combinado previamente. Nós iremos atrás. Vocês dois cuidam da missão do começo ao fim. Nós apenas observaremos e só interviremos se vocês falharem. Se tudo correr bem, iremos embora discretamente. Combinado? É o protocolo padrão da Cormac. Nós entendemos, respondeu Oriana. Bom, Cara assentiu levemente com a cabeça. Graças à sua atitude respeitosa, ela causou uma boa impressão, e ele lhe deu um sorriso discreto. Então pode ir. Essa frase foi claramente o sinal para encerrar a reunião e iniciar a missão. Assim que ele disse isso, Oriana sentiu Gilay parar de tremer. Segundos depois, os dois praticamente entraram correndo no veículo e saíram dirigindo como se estivessem fugindo da cena. Observando-os partir, V comentou de trás. Você meio que os assustou, né? Eu fiz isso? Carla inclinou a cabeça, repassando a interação. Para mim, pareceu uma conversa tranquila. Bem, sim. Tecnicamente. V sorriu de canto ao se lembrar de como os dois ficaram paralisados como avestruzes assustados o tempo todo. Mesmo assim, eles tinham um trabalho a fazer. Ele abriu a porta do passageiro e fez um gesto. Vamos lá, trabalho é trabalho. Estamos aqui para supervisionar. Se algo der errado, nós intervimos. Duvido que precisemos. Cara acomodou-se no banco, os olhos seguindo o carro à frente. Gilay tem uma armadura subdérmica de titã. O cara é durão. Armadura de titã? Aquela bem resistente? V não tinha reparado direito antes. Não é aquele tipo de arma que aguenta tiros de submetralhadora como se não fosse nada? Nada mal para um mercenário de rua. Gilay é decente, mas não foi isso que me chamou a atenção, disse Cara. Sabe o que Oriana me fez sentir? O que? Uma sensação de familiaridade. Familiaridade? V pareceu confuso. O que isso tem a ver com habilidade?
São os instintos dela, a atenção que ela demonstra perto de mim. Isso me lembrou algo que vi em um vídeo antigo de arquivo, alguém de 40 anos atrás. Uma figura lendária dos Valentinos. V olhou para o lado, a curiosidade aguçada ao ouvir falar da antiga gangue de Jack. Quem? A viúva chorona respondeu cara. Um predador no topo da cadeia alimentar de Night City, na época em que apenas os fortes sobreviviam. Nota: para quem não sabe, Oriana é a protagonista principal da série de quadrinhos, Cyberpunk 2077, You Have My Word. Capítulo 439. É claro que é seu. Como foi conhecer a Kaká? Oriana estava sentada no banco do passageiro, provocando sua colega de equipe, Gilly. Você parecia um covarde lá atrás, parecia que suas bolas tinham encolhido. Se tivéssemos encontrado ele em outro lugar, aposto que você teria se ajoelhado. Você não estava muito melhor, Oriana. Ainda segurando o volante com firmeza, o rosto de Gilly demonstrava um medo persistente. Você geralmente late como um cão raivoso, mas hoje se transformou numa mocinha recatada. Prazer em conhecê-la. Que diabos foi isso? Quase me fez rir até doer a barriga. Oriana ficou em silêncio. Os dois pareceram uns completos covardes na frente do Kaká. Após uma pausa, ela murmurou bem. É Kaká. Exatamente. Kaká. Gilly esboçou um sorriso torto. Seus olhinhos, que ele geralmente mantinha escondidos atrás de óculos escuros, agora estavam bem abertos. O cara que nem precisou lutar contra o Senhor da Guerra pessoalmente, seus companheiros de equipe fizeram o trabalho. E agora ele é o nosso garantidor do emprego? Isso é uma loucura. Não importa. Oriana se recompôs. Pelo menos desta vez ele está do nosso lado. Nosso lado, hein? Gilly lançou-lhe um olhar de soslaio. Talvez. Oriana franziu a testa. Havia algo estranho em seu tom. O que isso quer dizer? Nada. Vamos apenas fazer o trabalho. Gilly manteve os olhos na estrada. De qualquer forma, depois disso, talvez você finalmente se qualifique para se sentar no além. A vida após a morte. Ao ouvir o nome da Meca dos Mercenários, Oriana se iluminou de expectativa. Ela nem percebeu que Gilly havia dito vocês, em vez de nós. Imagino como será aquele lugar de verdade. Se chegarmos lá, talvez nos tornemos lendas. Nós? Gilly zombou silenciosamente. Oriana podia ser novata nisso, mas ele não. Ele era seu primeiro parceiro de verdade na cidade, mas ele já tinha tido muitas antes. No mundo dos mercenários, confiança era apenas mais uma palavra descartável, valendo tanto quanto uma cápsula vazia. Só alguém tão ingênua quanto Oriana ainda acreditaria nisso. Ele tinha muitos segredos. Ela não tinha nenhum, pelo menos não dele. Como a namoradinha dela lá na Militech. O único motivo pelo qual ele continuava por perto era porque ela era talentosa, útil e ingenuamente confiante. Ultimamente, o contato deles com o Mac vinha insinuando que Oriana estava começando a agir de forma um pouco independente demais. Gilly entendia o que isso significava. Talvez algo acontecesse nesse emprego. Talvez na próxima. Difícil dizer. A vida após a morte. Gilly olhou para ela. Era preciso viver o suficiente para atravessar aquelas portas. Alheia ao olhar que ele lhe lançara, Oriana praticamente saltitava de tanta animação. Ter Kaká como seu apoio? Isso não era apenas assustador, era inspirador. Às vezes, o medo dava origem à determinação. Talvez fosse por isso que ela escolhera ser mercenária. Se até o Kaká estava dando seu aval para ela agora, então talvez ela e Gilly realmente tivessem uma chance de alcançar a vida após a morte. Talvez ela pudesse subir na hierarquia, se tornar uma das lendas vivas de Night City. Talvez até o pai babaca dela finalmente a reconhecesse. Talvez se ele percebesse que a indenização de veterano da Militech que ele sempre achou que estava recebendo era, na verdade, dinheiro que ela mandava para a casa dos trabalhos como mercenária. Talvez então ele parasse de reclamar que ela era mercenária e finalmente enxergasse a vida que ela estava construindo para eles. Com esse pensamento esperançoso impulsionando-a, Oriana e Gilly chegaram à periferia da cidade no Sunset Motel, nas Badlands, onde seu contato os aguardava. O homem era alto e magro, vestido com um elegante terno vermelho e um chapéu fedora vermelho combinando. Seu rosto estava coberto de cicatrizes cibernéticas, e sua boca estava dividida até abaixo dos lóbulos das orelhas, revelando uma fileira de dentes dourados. Seu braço direito era um reluzente braço cibernético dourado. Quando os viu se aproximarem, deu um sorriso tão largo que praticamente atravessou suas bochechas. Oriana. Bem-vinda, Oriana. Ele sabe meu nome? A aparência sinistra do homem a assustou um pouco, mas Oriana manteve a compostura. Ela não fazia ideia de que era tão conhecida a ponto de ser reconhecida à primeira vista. Por outro lado, se ele era um dos contatos de Colmac, provavelmente já tinha o perfil dela. Nada de muito surpreendente. Eu sou Aizon Brani. O homem se apresentou e algo incomum para um contato, que geralmente mantinha seu nome em sigilo. Após dizer seu nome, ele olhou fixamente para Oriana, como se esperasse para avaliar sua reação. Aizon Brani? Oriana franziu ligeiramente a testa, depois assentiu. Ah, eu te conheço. Então você não reconhece o nome, disse Aizon secamente. Achei que reconheceria. É para ser famoso? Perguntou Oriana, confusa. Não pode esperar que eu saiba o nome de todos na cidade. Não exatamente. Apenas mais um Zé ninguém de 30 ou 40 anos atrás. Enquanto ele falava, Aizon se abaixou e pegou uma caixa do assento ao lado dele. Não tinha nem 30 centímetros de largura. Ele a deslizou para perto dela. Pode pegar. É seu.
Era isto que Colmac queria? Oriana olhou fixamente para a caixa. Era só isso? Ela esperava tiroteios, perigo, a confusão de sempre. Mas isso? Só pegar uma caixa? Não poderia ser mais fácil. Claro que é seu, disse Aison com um sorriso. Então ele se levantou e acrescentou algo que fez com que tanto Oriana quanto Gilly congelassem no lugar. Também pertence à unidade tática antiterrorista. Capítulo 440. Habilidade. Isto pertence à unidade tática antiterrorista. O rosto de Oriana se contorceu de medo. A caixa que ela quase pegara momentos antes agora a enchia de pavor. Em Night City, todos sabiam o que era a unidade tática antiterrorista. E o equipamento deles? Não era algo que se pegava por aí como se fosse uma entrega. O que ela pensava ser um trabalho simples, apenas pegar um pacote, havia se transformado em uma missão que poderia custar-lhes a vida. Esta é uma maldita missão suicida. Gilly ficou ainda mais abalado. Levantou-se de um salto. Oriana, estamos fora. Não vamos nem chegar perto disso. Colmac nos jogou direto no fogo. Por que você está tão irritado? Em contraste com o casal em pânico, Aison Brane, sentado calmamente à sua frente, manteve a compostura. Sua voz era fria. Vocês acham que se pularem agora vão escapar? Suas palavras os paralisaram. Sem lhes dirigir um olhar sequer, Aison voltou-se para a janela, contemplando a paisagem das Badlands. Esses lunáticos não se importam se você esteve profundamente envolvido ou apenas teve uma breve passagem pelo trabalho e fugiu. Você conhece os métodos deles. Eles vão caçar cada pessoa ligada à operação e estripá-las. Ninguém escapa. Sua explicação calma e arrepiante silenciou Oriana e Gilly. Ele não estava errado. Em qualquer outro emprego, desistir poderia ter sido a atitude mais inteligente. Mas esta era a unidade tática antiterrorista, a elite cibernética e psicopata. Esperar misericórdia deles era uma piada. Gangues matariam por bens roubados. A Maxtech. Provavelmente caçariam a barata que invadisse seus pertences roubados e a fritariam por diversão. Mesmo assim, correr é melhor do que ficar segurando isso e sermos marcados como alvos prioritários, rebateu Oriana. Mesmo que sejamos pegos depois, quem estiver carregando a caixa será atingido primeiro. Podemos ter uma vantagem inicial. E depois que eles terminarem com o alvo prioritário, você acha que o Netrunner da Maxtech não vai fritar seu cérebro? Não seja ingênua, Oriana. O sorriso de Aison se alargou, revelando fileiras de dentes dourados. Por que você está tão obcecado com o beco sem saída? Há uma saída bem na sua frente. Por que não a aproveita? No momento em que você largou aquela caixa na nossa frente, a saída desapareceu. Gilly rosnou, mantendo a voz baixa para evitar chamar a atenção. Parecia que ele queria socar a mesa, mas se conteve. Todos os envolvidos estão marcados. É só uma questão de tempo até que todos nós morramos. Por acaso eu pareço alguém prestes a morrer? O sorriso de Aison se alargou grotescamente, quase se abrindo até os lóbulos das orelhas. A pele esticou nos cantos da boca, revelando o tecido ensanguentado por baixo. Relaxe. Nenhum de nós vai morrer, não se o pacote for entregue nas mãos certas. Para a pessoa certa? Oriana franziu a testa. Do que diabos você está falando? Um vereador, disse Aison com naturalidade. É para ele que Colmac está entregando isso. Vocês dois são apenas os mensageiros. Não precisam saber de nada. Apenas façam o trabalho. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Então mexam-se, mercenários. O tempo está se esgotando. Ou a Maxtech chega até vocês primeiro e nos mata a todos, ou vocês fazem a entrega e revelam tudo. É uma corrida. A velocidade de vocês decide qual será o resultado. Oriana processou as implicações rapidamente. Esse equipamento da Maxtech alguém do Conselho Municipal o queria. E uma vez que o Conselho se envolveu, até mesmo a unidade antiterrorismo passou a ter limitações. A TCU respondia ao Conselho, mas não automaticamente. Ela só respondia quando formalmente mobilizada em emergências. Fora isso, podia optar por ignorar as ordens. Da mesma forma, a Maxtech não podia tomar medidas contra funcionários da cidade sem autorização formal. Mesmo que um vereador se apropriasse de seus bens, a menos que fosse flagrado em delito, a Maxtech tinha que se conter. Portanto, se o vereador recebeu o pacote e permaneceu protegido dentro das manobras políticas do Conselho, a Maxtech não pôde alcançá-lo. E se não puderam ir atrás dele, também não tinham motivos para ir atrás dos mensageiros. Nem mesmo uma força-tarefa de ciberpsicopatas poderia matar civis legalmente sem motivo. Se o destinatário não fosse punido, aqueles que entregaram a mercadoria também deveriam estar seguros. Tudo isso fez sentido instantaneamente para Oriana. Mas uma coisa ainda não parecia certa. Ela estreitou os olhos para Aison. Se você sabia de tudo isso, por que nos envolveu? Por que não fez isso você mesmo? Você não é aleijado. Se não quer morrer, fazer isso pessoalmente lhe daria as melhores chances. Porque quero ver sua habilidade, Oriana. Aison soltou uma risada seca e rouca. Eu realmente queria ver do que você era capaz. Para ver se você era tão bom quanto aquela pessoa. Eu estava disposto a arriscar tudo por isso. Paguei ao Colmac o suficiente para comprar a vida de vocês dois e a dele, só para que você fosse o escolhido para aceitar este trabalho. Psicopata. Esse era o único pensamento na cabeça de Oriana. Só para testar as habilidades dela, ele ousou se meter com a Maxtech? Usou Colmac que venderia a própria avó por dinheiro? Que ligação ela tinha com esse lunático? Por que ele agiu como se a conhecesse? Por que ele estava tão obcecado em ver o que ela era capaz de fazer? Eu te conheço, seu maluco.
Este é o nosso primeiro encontro, respondeu Aizon calmamente. Eu simplesmente queria. E ele não lhe deu tempo para perguntar mais nada. Olhando para o relógio, ele soltou outra bomba. O equipamento Max-Tech desaparecido deveria ficar fora da rede por 4 horas. Mas achei que era tempo demais. Então agendei uma visita para dali a 20 minutos, para informá-los educadamente de que sua propriedade havia desaparecido. Você, Gilley, não aguentava mais. Ele pegou sua arma, mas Aizon se moveu mais rápido. Num instante, uma lâmina dourada e reluzente surgiu na garganta de Gilley. Mesmo com sua pesada blindagem subcutânea de titã, Gilley congelou. A lâmina podia não perfurar sua pele, mas seus instintos gritavam. Foi tudo muito rápido, tão rápido que parecia irreal. Ele nem sequer piscou quando o velho lunático já estava com a arma em seu pescoço. Me mate se quiser, mas o cronômetro já está acionado. Se você vai perder tempo lutando comigo, leve isso em consideração, garoto. Aizon retirou a lâmina e sentou-se novamente com naturalidade. Ele checou o relógio mais uma vez. Você tem agora 19 minutos e 50 segundos. Capítulo 441. Clareza. Você ouviu isso, cara? Alto e claro, respondeu Cara, aumentando um pouco o volume do som do carro. Cristalino. Inicialmente, Cara estava apenas cumprindo seu papel como fiador, mas por um capricho, ele invadiu os sistemas cibernéticos de Gilley, especificamente seus receptores auditivos e implantes ópticos, para monitorar o encontro deles com o contato. Ele não esperava presenciar tal espetáculo. Aizon Brani. Cara repetiu o nome, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Interessante. Aquele nome lhe era muito familiar. Jack costumava mencionar isso de vez em quando, uma das antigas lendas dos Valentinos. E agora Cara tinha visto o homem pessoalmente. O que você acha disso? V perguntou, observando Oriana e Gilley saírem correndo do Sunset Motel, agarrando uma caixa, entrando às pressas no carro e partindo em alta velocidade. Aquilo que Aizon Brani disse. Quanto você acredita? Nada disso. O sorriso de Cara se alargou. A Max-Tech, aqueles psicopatas cibernéticos, não é o tipo de gente com quem se deve mexer levianamente. Claro, tecnicamente as regras deles dizem que não podem simplesmente matar civis por capricho. Mas mesmo quando se trata de psicopatas cibernéticos de verdade, eles deveriam avisar primeiro. Você já viu eles seguirem essa regra? Bem, talvez uma vez. Mas foi mais como atirar gritando. Oriana e Gilley são muito ingênuos para pensar que entregar aquilo impediria a Max-Tech de pegá-los desprevenidos. Nem todo mundo é tão ingênuo. Eles estão apenas apostando na sorte. V tinha percebido a farsa. Assim que o pacote for entregue, a primeira ação da Max-Tech será recuperá-lo do membro do conselho. É como encontrar seu item roubado na mesa de um rival. Você lida com o rival primeiro. Se demorar muito, ele inventará uma desculpa para ficar com ele. Tanto para a Max-Tech quanto para o conselho, a localização atual do item importa mais do que os detalhes. Enquanto essa confusão toda acontece, Oriana e Gilley podem acabar escapando ilesas. Melhor do que se elas mesmas resolvessem a situação. Talvez. Talvez não. Cara analisou a situação da Max-Tech. Para gente como eles, as provas não significam muito. O que importa é o que a situação pode se tornar. Se a Max-Tech e o Conselho começarem a se desentender e perderem o foco nos detalhes, esses dois peões podem ser completamente esquecidos. Considerando os intensos ciclos de missões da Max-Tech e os medicamentos que tomam para manter a estabilidade mental, era provável que quando seu jogo político terminasse, vencendo ou perdendo, Oriana e Gilley seriam a última coisa em que pensariam. Assim como o executivo que perde algo, ele não vai presumir que algum ladrãozinho pegou. Ele vai achar que um rival orquestrou tudo. Pequenos ladrões. A limpeza é opcional. Depende do tempo e do humor. V olhou para o carro à frente. O veículo de Oriana e Gilley já estava em movimento. Ele ligou o deles e o seguiu perguntando. Quanto tempo temos? Ele queria dizer. Quanto tempo faltava para a suposta ligação de Aizon para Max-Tech? Não faço ideia. Você não manteve o controle? V se virou para Carl visivelmente surpreso. Achei que você se lembraria, então não me preocupei. Então agora eu sou o cérebro da equipe? Carl deu uma risadinha. Não, não é que eu tenha esquecido. Eu simplesmente não vi motivo para memorizar uma mentira. Uma mentira? V relembrou a conversa anterior. Em que medida do discurso de Aizon Brani você acredita? Nada disso. A ficha caiu. Você quis dizer literalmente zero? Praticamente isso. Carl relembrou a vista da câmera ocular de Gilley. O cronômetro de 20 minutos. A ligação agendada para Max-Tech. O fato de o item pertencer a eles. Acho que tudo isso foi inventado. Tudo isso? Não posso afirmar com certeza, mas não acredito em nada disso. Carl explicou. Eu observei através da lente de Gilley. Sabe que sou bom em ler as pessoas, microexpressões, tom de voz, postura. E nunca vi alguém mentir com tanta naturalidade e consistência quanto aquele homem. Bem, talvez com exceção de duas coisas, o nome dele e o fato de ele ter dito que queria ver o que Oriana era capaz de fazer. O resto? Mentiras. Seriamente? V gemeu. Então eu também fui enganado? Você realmente acredita em tudo que as pessoas dizem, né? E se alguém dissesse que é enviado do presidente, você acreditaria também? Droga, cara. Você me convenceu. Eu acreditei em toda a história da Max-Tech. Ei, eu nunca disse que tinha certeza. Só disse que era possível. Melhor se preparar para o pior, não é? TCH. Agora faz sentido. V percebeu porque Carl estava sorrindo durante toda a viagem.
Ele pensou que fosse empolgação, talvez uma chance de enfrentar a Max-Tech novamente. Acontece que Carl estava apenas se divertindo ao ver V entrar em pânico. Irritante, mas também inteligente. Sabe de uma coisa? Vamos ligar para o Colmac, disse V. Se isso realmente envolver a Max-Tech, vamos cobrar um extra. E se o Colmac sabia e não nos avisou, desistimos. O que significa que se ele não sabe nada sobre a Max-Tech, todo esse trabalho é uma farsa. Nada é 100%, disse Carl com um sorriso irônico. Talvez Colmac tenha aprendido algumas lições com Faraday. Filho da puta. Então você já tinha descoberto tudo isso antes e simplesmente me deixou entrar em pânico? Sem problemas, V. Pelo menos você acabou descobrindo. Isso é melhor do que aqueles dois novatos que ouviram Max-Tech e piraram sem nem checar. Carl olhou para frente. O veículo de Oriana e Gila estava acelerando rapidamente. Ele ficou curioso. Por que mentir para eles desse jeito? Será que Aizon estava tentando levá-los a um lugar específico dentro de um prazo limitado? Ou era apenas para fazê-los dirigir mais rápido? E se for esse o caso, o que acontece quando isso ocorre? A resposta chegou instantes depois. Vindo do nada de um cruzamento, um caminhão pesado surgiu em alta velocidade e colidiu diretamente com o carro de Oriana e Gilly. A resposta foi um acidente de carro. Capítulo 442. Agora você precisa aceitar. Essa trajetória está toda errada. Talvez eu precise desistir, V. Carl resmungou no exato momento em que o caminhão pesado atingiu o carro de Oriana e Gilly pela lateral. O pequeno cupê foi lançado ao ar, girando violentamente, completamente impotente diante do impacto. O carro girou no ar, deu várias voltas em espiral, atingiu um veículo próximo e finalmente se chocou violentamente contra o chão. Bum! Estilhaços de vidro e partes espalhadas explodiram no ar. Gilly foi arremessado dos destroços, rolando pelo chão antes de cair em um monte, gemendo de dor, com o rosto coberto de sangue. Ele não estava morto. Graças à blindagem subdérmica de classe Titã em seu torso e ao fluxo constante de estimulantes de nível gangue animal, ele ainda respirava. Mas sua perna direita estava torcida em um ângulo anormal. A dor o fazia uivar e praguejar. Quem diabos? Que desgraçado fez isso? Entre dentes cerrados e palavrões, Gilly ainda apertava a caixa contra o peito. Firmou-se no chão e olhou para o carro, tentando descobrir quem os havia atropelado. E o que ele viu foi Oriana deitada imóvel ao lado do veículo. De alguma forma, ambos sobreviveram. Mas, embora o ferimento de Gilly fosse grave, o estado de Oriana era pior. Arremessada para fora do carro, ela agora tossia sangue, incapaz até mesmo de se sentar. Ainda consciente, Oriana olhou para Gilly, sua voz quase inaudível. Ajude-me. Gilly. Ajudá-la? Gilly se virou e viu 4 pessoas descendo do caminhão, caminhando diretamente em direção a Oriana. Percebendo seu apelo, eles olharam para ele. O que liderava o grupo fez um gesto casual, uma mensagem silenciosa. Você pode ir. Em qualquer outra circunstância, Gilly poderia ter ido mancando e arrumado briga com eles, mesmo com uma perna só. Mas ao ver o estado de Oriana e, mais importante, ao sentir a caixa pressionada contra o peito, ele não hesitou. Levantou-se e saiu mancando, abandonando-a sem pensar 2 vezes. Ela parecia quase morta. Os atacantes estavam claramente atrás dela, não dele. Em momentos como esse, a sobrevivência vinha em primeiro lugar. 20 minutos não era muito tempo. Ele precisava encontrar uma carona e levar aquela caixa para Colmac. Quanto a Oriana, bem, ele sempre poderia voltar mais tarde para buscar o corpo. Gilly, seu maldito desgraçado. Ao vê-lo se afastar sem sequer hesitar, Oriana percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ela virou a cabeça e, como previsto, figuras armadas se aproximavam dela. Que diabos? Inimigos? Agora? Sério? Quem é você? Ela perguntou fracamente. Ela queria lutar, mas seu corpo não obedecia. Tudo o que ela podia fazer era se encolher e vê-los se aproximarem. Não somos ninguém. Para sua surpresa, eles não a mataram. Apesar de terem causado o acidente, não a executaram. Na verdade, seus olhos demonstravam preocupação, como se estivessem apreensivos com seu estado. Como se ela ainda não tivesse permissão para morrer. O líder ajoelhou-se e injetou uma dose de rejuvenol nela. Não a curou, mas estabilizou seu quadro, diminuindo o sangramento. Essa é a sua desculpa pelo acidente? Porque isso não basta. Onde está o seu médico? Não há médico. E não espere misericórdia. O homem se levantou. Os 4 cercaram Oriana, posicionando-se nos pontos cardeais ao seu redor, imponentes como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O sangue continuava a pingar de seus ferimentos. Em meio ao som do sangue atingindo o asfalto, Oriana ouviu o motor de um carro. Um veículo parou ao lado dela. Um homem saiu, seus sapatos rangendo no concreto ensanguentado. Que patético! A voz familiar chegou aos seus ouvidos. Ela ergueu os olhos, tentando enxergar através da névoa. E lá estava ele, silhuetado pelas luzes de neon de Night City, seu rosto oculto nas sombras. Parece que você não foi boa o suficiente para passar no meu teste, Oriana. Aizon. Brani. Seus olhos finalmente se acostumaram à visão. Ela viu o rosto dele, e sua mente se inundou de perguntas. Que porra você está fazendo? Aizon entregou a caixa a eles, alegou que pertencia a Max-Tech e depois enviou pessoas para interceptá-la. O que esse lunático estava tramando? Algumas pessoas acham que um aperto de mãos constrói confiança. Eu não, disse Aizon, olhando para ela. Só confio em quem tem o meu sangue. Mas mesmo isso só leva à traição. Você já está sentindo? A traição de uma companheira de equipe? Do seu próprio sangue?
Do que diabos você está falando? Estou dizendo que você é patética, Oriana. Minha sobrinha. Sobrinha? A palavra a atingiu como um caminhão. Seus olhos se arregalaram. Esse psicopata acabou de dizer o quê? Minha irmã me traiu, continuou Aison, girando distraidamente uma lâmina curva dourada. Naquela época, ela e eu éramos lendas em Night City. Nós duas juntas éramos imbatíveis. Derrubávamos gangues usando apenas uma lâmina. Metade da cidade nos temia. Eu achava que isso duraria para sempre. Então, há 30 anos, tudo acabou. Ele não tinha pressa em matá-la. Em vez disso, sinalizou para que lhe fosse dada outra dose de rejuvenol para mantê-la consciente. Ela foi emboscada por aqueles que nos temiam. Quando cheguei, não havia restado nada além de um braço. Passei 30 anos caçando os responsáveis. Ele deixou cair a lâmina ao lado dela, cravando-a na terra ensanguentada. Deixei os Valentinos, desisti de tudo. Minha vida inteira se tornou essa caçada. Mas então eu te vi. A expressão de Aison se contorceu em um sorriso amargo. Lá estava você, subindo na hierarquia mercenária, parecendo exatamente com a minha irmã, movendo-se como ela. Era impressionante. Pensei, isto não pode ser uma coincidência. Ele cobriu o rosto. Eu acreditava que o sangue jamais me trairia. Mas traiu. Minha irmã não morreu. Ela fingiu. Saiu da gangue. Casou-se. Teve um filho. Uma vida feliz. Seu riso era maníaco, ofegante. Quando a vi vivendo em paz, percebi algo. Ela já está morta. A que está viva agora? É a vadia que assassinou minha irmã. Aquela que me fez desperdiçar minha vida perseguindo sombras. Simples assim. Ha 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 ha. Ele riu como um louco. O rosto de Oriana ficou paralisado. O riso dele fez sua garganta secar. Você está louco. Eu sou. Ele se abaixou, pegou a lâmina e ficou de pé, ereto. Suas costas se endireitaram, como um rifle. Naquele momento, a lenda dos Valentinos ressurgiu. Alguma última palavra? Por mais estranho que pareça, ele parecia quase sincero. Oriana respirou fundo. Só uma pergunta. Apesar da perda de sangue, sua mente estava lúcida. Essa caixa não é da Maxtech, é? Claro que não, disse Aison com um sorriso. Se fosse assim, meu inimigo poderia ser atingido no fogo cruzado. Mas vingança? Isso eu resolvo pessoalmente. Então é isso. Vaila não se deixaria envolver nisso. Pensando em sua filha de 8 anos, concebida no momento de imprudência, Oriana refletiu sobre sua vida. Algo de que se arrepender? Não trair Gila e Colmac? Não confrontar seu pai inútil? Não resolver as coisas com sua namorada executiva? Não, na verdade não. A mãe dela conseguia lidar com essa maluca. Tudo que Oriana sabia vinha dela. Uma pena que ela não tenha tido a chance de mostrar do que era capaz. Mas tudo bem. Ela aprendeu suas habilidades para afastar caras estranhos em acampamentos. Chegar até aqui não foi tão ruim. Sangue. Vingança. Assim que Oriana fechou os olhos, Aison ergueu a lâmina dourada. Sua mão estava firme, tão firme quanto 30 anos atrás. Mas não tão firme quanto o dedo de Cara tocando na tela. Bip. Um toque de celular ecoou por perto. Aison e seus homens se viraram. Carla estava de pé, segurando um telefone. KK. Ninguém em Night City desconhecia esse nome. Até Aison ficou paralisado. Ele sabia que KK era o fiador, mas achava que o pacote tinha ido com Gilly. Foi por isso que o deixou ir. Então por quê? KK estava parado bem aqui? Você está sob minha garantia. Mas KK não estava falando com Aison. Senhor policial, houve uma colisão intencional aqui. Há pessoas feridas. De acordo com a lei de Night City, o senhor deve agir. Ele está chamando a polícia? A ligação já foi feita, disse uma voz calma. Um homem com o uniforme da NCPD aproximou-se lentamente, ainda com o telefone na mão. Eu também vi. Ele não estava olhando para Aison. Seus olhos estavam fixos no veículo destruído próximo. Um carro familiar, dano colateral. Uma mãe e uma criança jaziam ao lado, feridas, mas receberam tratamento. A vingança é aceitável, disse Cara. Mas deixem os inocentes fora disso. Ou chamarei a polícia. Zumbido. O cacetete do policial do NCPD crepitou com eletricidade. Estou prendendo você. Não resista. Essa não era a antiga NCPD. Esses eram policiais de elite. E Aison, apenas uma relíquia do passado. Não estamos mais em 30 anos atrás, disse Carl, abaixando o telefone e encarando Aison. Na Night City de hoje, vingança não justifica danos colaterais. Carl nunca fez mal a inocentes. Ele jogou conforme as regras. E essas regras eram as mesmas da Força-Tarefa Especial do NCPD. Se uma lenda das ruas manchadas de vermelho do passado quisesse atuar agora, ele teve que aceitar as regras do presente. Esta não era Night City dos Valentinos. Isso foi em 2076. E o mercenário mais famoso de Night City era KK. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.